Vamos trazer informações sobre os jogadores do Remo a partir de agora, os que estão lesionados. Atenção, torcida azulina. Agora é hora de você, torcedor do Clube do Remo, pegar esse link e compartilhar, tá? Joga aí no grupo dos teus amigos remistas e escreve aí, olha, estão atualizando a situação do Rangel, do Mangue e do Talhares. Vocês não querem saber? Já vai estar fora já do jogo contra o São Paulo. Que ele quis ter posse de bola, só que de um jeito errado, que não conta, que não interessa. Aí o Remo já tem um desfalque. Aí o torcedor já tá preocupado. Meu Deus, quem que vai correr nesse time pra dar escape no ataque? Aí o torcedor já agora tem essa questão do Rangel. Meu Deus, os dois joelhos do Rangel, como é que ele vai andar? Porque já estão querendo colocar aí o Rangel como velho, né, caquético. Mas não é o caso, porque ele é espetacular. Mano, ele tá ficando muito igual o Faustão mesmo, né? O quê? Tá ficando. Isso é um ataque? Você faz um... Não, é um elogio. É um elogio. Tá? Grande Fausto Silva. Gosto muito do Fausto. Pois é um elogio. Inclusive, às vezes eu sou meio craque neto também, que eu divago e mudo de assunto do nada. Ouçam Faustão trabalhando de repórter de campo, de ponta de gol, na Rádio Jovem Pan na década de 70. Tem umas grandes relíquias aí no YouTube escondidas. É muito bacana. Quando você for famoso, que você estiver lá na Globo, você pode lembrar da gente? Falar assim, tinham dois que ficavam me perturbando lá no início e tal. O Faustão não lembra dos amigos dele. Você pode falar assim, eu era conhecido como Faustão do Pará. Ele sabe, ele sempre lembra, porque ele fala, olha, esse aí é sócio desde o tempo do Perdidos da Noite, bicho. Pra quem não sabe, essa é a voz do João fora do ar. Ele tem que fazer uma outra voz quando ele entra aqui. Aí eu falo, porra, esse é meu amigo desde o do Jujuba Show, hein? Gostou da imitação do Faustão? Vamos falar da atualização. Agora sim, meus amigos. O que mais preocupa é o Marcelo Rangel. Ontem o clube soltou um boletim médico informando que o goleiro passou por exames médicos e foi diagnosticado uma lesão parcial no joelho esquerdo. Vamos ouvir o Dr. Jean Clay, porque para falar sobre situação médica, nada melhor do que o próprio médico do Remo, que inclusive é um dos melhores do Brasil. Vamos ouvir o Jean Clay atualizando o Marcelo Rangel. Na verdade, ele teve uma lesão no joelho esquerdo e ano passado a gente operou o joelho direito. A bem verdade que após o jogo contra a Chapecoense, ele teve um acidente na descida do ônibus e machucou o joelho direito também. Então o Rangel, que estava em tratamento, e tanto é que ele conseguiu jogar sem maiores problemas. Mas a lesão que ocorreu no último jogo foi justamente no joelho esquerdo, que é o joelho oposto que ele operou no ano passado. A gente ia soltar essa sonora só depois, mas já aproveito aqui para esclarecer essa informação, porque teve gente, inclusive, também nas redes sociais, que acabou atribuindo a lesão dos dois joelhos ao que aconteceu na Série B do ano passado. Mas não, foram duas lesões diferentes, tá? Se fosse, milagre, né? Porque o cara jogou 5 meses, 6 meses aí, não se bateu. Como disse o Dr. Jean Clay, essa perna, esse joelho que ele lesionou num acidente num ônibus, cara, pra você ver como é a situação. Não é a mesma perna que foi lesionada no jogo contra o Atlético Paranaense, tá? São duas lesões diferentes. Então, só pra trazer isso aí. Agora sim... Tem que fretar um ônibus diferente, especial, para poder dar condição. Com aquelas rampas PCD pro pessoal nem descer a escada. Agora sim, atualizando a situação no Marcelo Rangel de agora, Dr. Jean Clay. Bom, o Marcelo Rangel, ele teve um trauma na partida contra o Atlético Paranaense, na perna esquerda, e esse trauma ele culminou com uma lesão em um ligamento que chama ligamento colateral medial. Isso foi uma lesão parcial, mas é um ligamento que ele precisa de um tempo de mais ou menos 4 a 6 semanas de imobilização para que depois você possa avançar na reabilitação do atleta. Então ele está fora da partida contra o São Paulo e a gente está trabalhando internamente com o objetivo de trazê-lo após a pausa da Copa do Mundo. Na verdade a gente vai seguindo um protocolo, como a gente conhece bem o atleta, sabe a capacidade que ele tem de recuperação, a gente vai fazer um protocolo acelerado, que ele é um repouso controlado. Na verdade, ele está usando uma órtese articulada, que protege justamente esse ligamento que ele machucou, mas a gente vai sim ativar a musculatura, tentar preservar a ADM, o movimento dele. Então tudo isso é justamente para que a gente possa acelerar o tempo de recuperação do Marcelo. Então tá aí.
Tempo estipulado de 4 a 6 semanas. O certo é que o Rangel só volta depois da Copa do Mundo, não enfrenta o São Paulo no domingo. Problemão, hein, senhores? Ou não? Com certeza, eu acho que a saída do Rangel é um grande problema, mas eu acho que o Ivan pode ser essa solução desde que ele entre no ritmo. Minha grande preocupação é essa. O Ivan tem 5 jogos pelo Remo na temporada, é muito pouco. O Igor Vinícius, se não me engano, tem 4. Ou seja, o Rangel basicamente foi o titular absoluto do Remo na maior parte dos jogos. E esses 2 goleiros acabam perdendo um pouco de ritmo, que faz sim diferença algumas vezes. Mas é claro que, acredito que desde que o jogo contra o Atlético terminou, já havia uma possibilidade do Ivan jogar contra o São Paulo e deve ter uma preparação mais forte para ele, para esse próximo jogo. E claro que a semana vai definir quem vai ser o titular. É um problemaço tu perder o Marcelo Rangel. É o goleiro que mais sofre finalização. É o 11º que mais defendeu em termos de porcentagem, mas está entre o top 5 dos que mais defenderam num geral de números brutos. Ou seja, o Rangel é um dos melhores goleiros do Brasileirão. Tu perder um cara desse nível vai fazer uma diferença no teu time. E principalmente, o torcedor tem ali uma certa dúvida, porque ele viu pouco do Ivan, viu pouco do Igor Vinícius. Então dá para acreditar que um dos dois pode ser o titular contra o São Paulo. Eu acredito que não... Dificilmente, a não ser que aconteça, tem uma atuação terrível, o Remo perderia por culpa do goleiro, mas é um dos problemas que o Remo vai ter. Não ter o Rangel é um problema, não ter o Jajá é outro problema, ter um Manga mais ou menos, sem saber se vai ou se não vai, é outro problema. Não ter o Talhari é outro problema, ou seja, a ausência do Rangel é um problema grande. E é um dos problemas que o Remo vai ter para esse jogo contra o São Paulo. E ainda bem que é só esse jogo. Ainda bem que não tem mais jogo por sequência, porque senão seria um momento terrível do Remo com todas essas ausências. Cara, essa pausa para a Copa do Mundo, em meio a tantos problemas, né? Pro Remo, a gente até tentava projetar na semana passada se a pausa para a Copa do Mundo seria algo bom. Acredito que nesse momento... a gente já pode dizer que sim, né, Michel? Vai ser uma pausa aí de pelo menos uns 40 a 45 dias. Cara, assim, eu não vejo como problema a saída do Rangel agora, justamente por conta dessa pausa. Vai perder o Rangel o quê? Por 2 jogos? Não é um problema. Se o Ivan não tiver a menor condição de jogar 2 jogos pelo Remo na Série A... Só um, né? Aí o problema... Não, tô botando por alto, né? Vamos supor que ele perca 3 jogos. Esse do São Paulo e mais 2 da volta. Se o Ivan não tiver condição de atuar em 3 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, ele não devia nem estar aqui, né? Então o errado foi quem contratou. Então eu acho que ele tem condição. Já jogou em time grande. Vai ter que provar isso agora, né? A gente sabe que cada passagem é uma passagem. Então, mas eu não vejo como um problema. Eu veria como um problema se eu ficasse 40 dias sem um Rangel tendo jogo quarta e domingo o tempo todo. Aí eu veria como um problema, porque são vários jogos. Agora, nesse período de Copa, se tinha algo para acontecer de ruim com ele, eu acho que se existe essa possibilidade, essa foi a melhor opção, porque pelo menos vai ficar poucos jogos fora.